Fala pessoal, tudo bem com vocês? A CBF definiu limite para troca de técnicos no futebol brasileiro. Vale para a Série A e Série B, mas pode ter aquele famoso jeitinho brasileiro. Vamos falar sobre isso? Será que vai funcionar? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Essa medida da CBF deu o que falar e eu quero aqui fazer um fórum também com vocês para a gente debater essa questão. Tem muita coisa envolvida. Bom, a CBF definiu para séries A e B, junto com os clubes, uma medida que ela tenta há algum tempo, para que a gente tenha um pouquinho mais de planejamento, de segurança para trabalhar entre os profissionais, que os clubes apostem naquele profissional no início de uma competição e tudo bem, E cheguem até o final com essa comissão técnica. No meio do caminho deu problema, não encaixou o sistema de jogo, elenco, deu divergência, o dirigente entende que precisa trocar, ele pode fazer isso uma vez. Em resumo, para vocês entenderem, cada equipe pode ter no máximo 2 profissionais ao longo da competição. Para a gente ter um mínimo de planejamento numa temporada que está começando, E não é nenhuma temporada, é uma competição, só vale pro Campeonato Brasileiro, séries A e B. Na Série A deu uma diferença menor, entre os clubes que votaram contra e a favor. Foi 11-9 de quem votou a favor dessa medida. Na Série B, uma distância maior. 18 clubes da Série B votaram a favor dessa medida para que se tenha realmente mais planejamento. O dirigente, eu entendo que ele queira ter a liberdade de fazer a troca quando necessário, mas não pode ficar trocando a todo instante, Todo momento, como a gente já viu nos últimos anos do futebol brasileiro, e aquele circo, de um técnico que sai daqui, vai para ali, daí ele é demitido aqui, quando o outro é demitido ali, ele assume aquele lá, e acontece também de um profissional, às vezes, assumir 3, 4 equipes na mesma temporada. Isso não vai mais acontecer. Agora tem um limite desse profissional também, dele treinar 2 clubes no máximo. Como cada equipe tem a possibilidade de ter 2 técnicos no máximo ao longo da competição. O que acontece? Se o dirigente quiser trocar, deu problema no meio do caminho, ele pode, uma vez. A segunda, se ele demitir, ele fica sem técnico. Ou não. E aí que é o meu alerta para o famoso jeitinho brasileiro. Você sabe o que vai acontecer, Quando um clube quiser demitir um treinador, ele ainda pode contratar um segundo. Ele vai contratar o segundo. Chegando naquelas rodadas finais, se ele precisar demitir, ele teoricamente não vai poder, porque senão ele já está no seu segundo comandante. Mas rachou o elenco, não tem mais clima, o cara não consegue mais tirar nada do grupo, o time vai ser rebaixado, aquela história toda. Bom, ele precisa mandar o cara embora. O que vai permitir, pelo menos na minha avaliação, é que os clubes tenham mais cuidado com a sua comissão técnica fixa. O que isso significa? Por exemplo, o São Paulo, não sei nem se sabia dessa medida, resgatou o Milton Cruz. É importante você ter um Milton Cruz no seu elenco, porque conhece o vestiário, conhece o clube, conhece os jogadores, e ele vai poder comandar um São Paulo, numa eventualidade de você perder o segundo técnico lá na reta final, naquelas rodadas finais. Mais do que isso, alguns nomes fortes no mercado podem ser contratados para fazer parte dessa comissão fixa, já pensando nessa posterioridade, nessa eventualidade. Nomes, sei lá, por exemplo, hoje no caso eu estou falando do Muricy Ramalho no São Paulo, que até não tem a pretensão de ser técnico, Mas eu não me espantaria, não seria surpresa, se daqui a pouco em algumas grandes equipes a gente fosse ver cargos de coordenadores técnicos, ou até mesmo de auxiliares, de nomes mais representativos. Vou dar um exemplo, o Abel Braga, por exemplo, que recebeu o convite para ser coordenador técnico do Inter, mas ele recusou porque ele ainda quer ser técnico de futebol. Mas vamos supor que o Abel já esteja encaminhando o fim da carreira e, não, agora eu vou ser coordenador, eu vou trabalhar como auxiliar para poder ajudar o clube numa transição e o técnico que está chegando aí. Caso o clube precise demitir o seu segundo técnico, tem um cara desse tamanho na comissão fixa que pode assumir nas últimas rodadas. Ele precisa ter 6 meses de casa. Essa é a regra da CBF. Você pode manter um interino, você pode manter um auxiliar da sua comissão desde que ele tenha pelo menos 6 meses de casa.
Isso vai favorecer, na minha opinião, e eu não acho nem ruim, tá? Eu acho que é só uma manobra, uma brecha que os clubes vão encontrar, de você ter na sua comissão fixa técnicos um pouco mais experientes. O Odair Hellmann, antes de virar técnico efetivo do Inter, ele era muito utilizado. Quando o Inter perdeu, digamos, o Odair como auxiliar, porque ele virou treinador, o Inter, em 2019 também, nas rodadas finais, tinha o Ricardo Colbachini, que é um rapaz de 32 anos que não estava pronto para assumir 8, 9 rodadas do Inter naquela reta final de campeonato. O que o Inter teve que fazer? Contratar o Zé Ricardo. Já no seu terceiro técnico, se não me engano, naquela temporada. Isso não vai mais acontecer. Você vai precisar do teu auxiliar, só que o teu auxiliar tem que ser um pouquinho mais experiente. Então um cara mais rodado, como aconteceu recentemente no São Paulo. O Wagner Mancini foi contratado para ser também um coordenador técnico. E disse até que não ia assumir. Mas aí o Cuca não pôde por causa de uma questão de saúde. Ele foi lá e inclusive levou o time para a final do Paulistão. O Wagner Mancini, que sempre foi técnico, que chegou a flertar com a gestão, que queria ser coordenador técnico, não sei o que e tal, mas é um cara de campo e estava lá, na comissão do São Paulo. Eu imagino isso. Daqui a pouco alguns profissionais que não serão contratados para serem técnicos de equipes de ponta, eles podem preencher cargos dentro das comissões e podem efetivamente serem utilizados numa eventualidade caso você perca o seu segundo treinador. Mas tá, eu não quero ser aqui o pessimista, porque a medida é boa, ela é muito saudável, ela é muito salutar, ela visa, ela tem um objetivo fim que é de você favorecer o planejamento, mesmo que seja por conta disso, mesmo que a gente veja auxiliares compondo com mais experiência as comissões, você vai ver, você vai obrigar o dirigente a ter um pouquinho mais de planejamento. Ele vai ter que pensar duas vezes antes de demitir, ele vai ter que pensar melhor o seu nome, porque muitas vezes o que acontece é isso. O técnico precisa ser trocado, o dirigente precisa mexer, pega qualquer um que está livre no mercado, sem saber o que esse cara pensa do time, sem saber se o jeito de jogar dele tem a ver com as características dos atletas que ele tem, sem saber nada. Muitas vezes é pelo nome mesmo, pela oportunidade, uma ligação, não, eu assumo, vem cá, eu te pago depois, não sei o que, aquele velho acordão assim que não favorece, que não colabora o nosso futebol. Então, em tese, a medida é boa. Tem essas brechinhas que podem acontecer, mas eu acho que, pelo menos na marra, na força, a gente está obrigando os clubes a terem um pouquinho de programação e de planejamento. Vocês não concordam? Eu quero ouvir vocês. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!